Olá pessoal, meu nome é David, sou gerente de negócios da Equipe Soluções e com base numa pesquisa crescente sobre as diferenças entre RFID e código de barras, nós decidimos gravar um vídeo coloquial bem simples para separar as diferenças entre uma coisa e outra. Isso são perguntas do dia a dia, mas nós vamos tentar nesses próximos minutos criar uma simplicidade entre um e outro, fazer ficar mais fácil você entender quando usar o código de barras e quando usar o RFID. Vamos lá? Primeiro, como controlar enxoval? Essa é uma dúvida constante no dia a dia, né? E duas formas são mais precisas. A primeira é o código de barras e a segunda é o RFID. Eu vou explicar brevemente o que é um e o que é outro, e no final eu vou fazer um choque entre um e outro, um comparativo, para que você entenda em qual tipo de estágio está o seu controle de enxoval, né? Se você é melhor um código de barras, o RFID, se você já está preparado para os dois estágios, o que ele te traz de benefício. Isso tudo vai ser muito breve, nós temos alguns minutos mais para conversar. E caso aconteçam mais dúvidas, a gente faz um bate-papo após o vídeo, tá bom? A etiqueta de código de barras, ela pode vir em vários formatos, né? Desde uma etiqueta simples, onde você mesmo pede para que o fabricante imprima para você com algumas informações, nome da lavanderia, nome do seu cliente, uma numeração e um tipo de código de barras específico, certo? Esse código de barras pode variar o formato, existem diversos tipos de código de barras, daria para falar um dia inteiro sobre formato de código de barras, mas isso o próprio fabricante vai te fornecer num formato lógico para que o leitor possa fazer essa bipagem de um melhor formato, tá? Essa etiqueta ela é fixada no lençol, termicamente, através da prensa. Alguns fabricantes até falam que pode ser fixado através de um ferro de passar. É possível, já vi fazendo, funciona, só que eu aconselho mais a prensa, ela acaba dando uma temperatura e uma pressão mais adequada, tá bom? Essa etiqueta ela pode vir em vários formatos. Um deles é um rolo branco, onde você tem uma impressora específica e você mesmo pode imprimir a sua etiqueta num tamanho adequado e com a quantidade de informações que você precisa, né? Essa etiqueta, depois de feita, ela fica com mais ou menos esse aspecto. Depois vai aparecer melhor no seu vídeo, com a resolução melhor, só estou mostrando para que vocês tenham um pouco mais de conhecimento. Essas informações elas podem mudar de empresa para empresa. Você pode colocar o nome do seu cliente, o tipo, para quem controla enxoval uma coisa, para quem controla uniformes outra, chapa, setor e assim vai, né? Então sua etiqueta fica com o tamanho e com a imagem que você acredita ser mais propício e mais certo para a tua empresa, né? Depois no vídeo você vai ver ele com uma resolução um pouco melhor. Essas etiquetas elas te dão um controle enorme sobre o enxoval, né? Se você observar, ela tem uma fixação bem forte, ela não sai, né? Algumas aguentam até 300 lavagens. Isso depende do fabricante da etiqueta, tá? Isso o fabricante da etiqueta vai te fornecer. Se ela lava 200, 300, qual que é o tipo de tinta que você vai usar, qual tipo de ribbon que você vai usar, que é a tinta que a gente usa para fazer a impressão. Se ela tem algum tipo de detalhe, qual tipo de reposição, se você precisar repor, como é feito. Isso o fabricante da etiqueta te informa no momento da implantação, tá bom? O código de barras é uma forma bastante interessante de controle de enxoval, né? Para a parte de uniformes é sensacional, dá para você controlar a vida útil, quantidade de lavagens, até decrementar essa vida útil, né? Lavou ela aguenta 300 vezes, ele vai decrementando até chegar no zero, e isso pode ter confirmações, verificações durante todo o processo. Então é bem interessante, você sabe exatamente onde o enxoval está, se ele está lavando, se ele está secando, se ele está no cliente, se ele está limpo ou sendo utilizado. Então ele vai te contar exatamente que tipo de enxoval você tem, quantas vezes ele lavou e se ele se perdeu. E aí vem a palavra que, quando a gente fala de controle de enxoval, que é a palavra da vez, que é evasão, né? Quando você sabe o que aconteceu com a peça é uma coisa, mas agora quando a peça simplesmente some em uma parte do seu processo, isso te gera uma lacuna, uma interrogação muito grande, né? Onde minha peça está? Foi o cliente que evadiu ela evadiu no hotel, na lavanderia, na indústria, onde ela sumiu? Né? Com o código de barras você já consegue controlar essa evasão, já consegue ter mais números para que você controle ela com mais cuidado. Essa é a primeira forma, é o código de barras. No momento que chega as roupas na lavanderia, elas são bipadas com um leitor de código de barras, algo muito simples. O treinamento é incrivelmente simples, né? Não leva mais do que 30 minutos para treinar um funcionário para que ele esteja apto a trabalhar com
com esse formato, né? Já é difundido no Brasil, nós temos clientes que usam esse tipo de software há mais de 15 anos, então já é bem difundido no Brasil, não é algo novo, que você tem algum tipo de suspeita se vai funcionar ou se não. É utilizado na indústria, desde a mais simples à mais complexa, e sempre funciona muito bem, e acreditando que tem uma vida útil muito larga devido ao seu baixo custo de implantação, né? O que você precisa para implantar? O insumo, a impressora, um bom sistema para gerenciar, e pronto, você tem um controle de enxoval preciso com código de barras, né? Nos testes que nós fizemos nessa operação, leva em torno de 4 segundos para cada bipagem. Então daí você multiplica, se tiver 1000 peças, 4 segundos para cada peça, né? Uma das perguntas que mais acontece é: vai demorar muito tempo? Como é que vai funcionar isso? Hoje, todo tipo de lavanderia já tem tempo de contagem de peças. Já demora para você contar suas peças, né? É ilusão achar que colocar o código de barras ia deixar tão mais demorado do que já é, né? Então, esse formato de código de barras ele funciona assim, tem pessoas que utilizam ele largamente no Brasil e fora dele. Não é algo que a indústria de fora do Brasil já está removendo do mercado, pelo contrário, é utilizado em larga escala na Europa, nos Estados Unidos, em outros locais do mundo. E não é uma fonte que já está sendo retirada de mercado. Então, não fique com essa imagem de que eu vou usar o código de barras e eu estou sendo retrógrado. Não, pelo contrário. Você tem um controle preciso, né? O que você deve levar em consideração é que é peça a peça. Você vai bipar peça a peça. Correto? Por um outro lado, você tem o RFID. Esse chip que é fixado na peça, né? Ele pode ser colocado numa barra, ele pode ser colocado num pouch, numa etiqueta, que eu vou mostrar agora, né? Onde ele pode ser colocado como se fosse uma etiqueta. Nesse caso aqui, esse chip está inserido dentro desse pequeno saquinho aqui, ó. Certo? Dentro desse pequeno saquinho. A gente chama ele de pouch. Isso pode ter o logomarca da sua empresa, isso pode ser feito por encomenda, isso pode ser a etiqueta da sua própria empresa com ele escondido atrás. No momento da primeira lavagem, ele se torna incrivelmente maleável, né? Resiste a quase todo tipo de lavagem, a túnel, quase todo tipo não, a todo tipo de lavagem industrial, ao túnel, a pressão, a calandragem, resiste a basicamente todo tipo de formato. Vamos falar um pouco mais sobre o tag, né? O que acontece com o tag? Nós da equipe Sistema nós testamos isso desde 2005, então existe um estudo muito profundo disso. Desde a primeira tag que foi testada até a última, nós temos um cuidado em saber se ela realmente funciona na lavanderia industrial e profissional, né? O que seria isso? A calandra tem temperatura, o túnel tem pressão, a lavagem tem muito atrito, e o RFID ele tem uma característica interessante. Ele não gosta de temperatura, de água e de pressão. Qualquer um que tem lavanderia sabe que é as 3 coisas que mais tem na lavanderia. E ainda por cima tem o cloro, tem produto químico. Então, para o RFID isso tudo é tudo um terreno muito inóspito, muito agressivo, né? Então, para testar isso não é só simplesmente comprar o primeiro, colocar em 100 mil peças e começar a trabalhar. Você precisa fazer um teste, uma homologação, uma aprovação, para saber se aquele RFID funciona mesmo, né? Quando nós começamos a fazer esses testes, eu adquiri em torno de 30 a 40 tags, e fizemos testes metódicos de temperatura, lavagem, processo, e foi muito comum eles falharem nas primeiras lavagens, né? Eu comprei 30 tags mais ou menos da Ásia, de todo lugar que você imaginar, Tailândia, Vietnã, China, Japão, muitos lugares, e desses 30, só 2 funcionaram, 2. Um suíço e um japonês. Esses 2 apresentaram resultados aceitáveis em todos os testes, passaram em todos os testes, né? Um é fabricado pela Datamars, o outro é fabricado pela Fujitsu. São 2 tags muito bons, né? Cada um tem seu valor. Depois, se quiser saber mais sobre o valor, fica à vontade para perguntar. A gente passa os fornecedores. Nosso negócio é software, são soluções em informática. Então, fica bem à vontade para ligar, tá bom? Um pouco de água aqui, parando. Depois 24. Voltando. Então fica à vontade para poder entrar em contato, falar sobre esses fornecedores, nós não temos preferência, né? A ideia é soluções em informática, em software, em TI, e esses aplicativos, essas partes do sistema que eu vou mostrar daqui a um minuto, elas são de fornecedores do mundo inteiro, então você pode escolher o seu fornecedor, o que mais lhe agrada, o que o preço lhe agrada, o que o formato de negociação te agrada mais, então isso é bem tranquilo, tá? Alguns aplicativos para a gente conhecer melhor da tag.
Eu vou mostrar novamente a tag e vou dar uma explicada sobre algumas coisas desse formato. Se você observar, a tag ela tem esse núcleo um pouco mais saltado e tem essa parte ondulada, né? Esse núcleo é realmente o chip, lá dentro é o chip. Isso aqui é a antena, né? O tag ele funciona através de radiofrequência, né? Uma das coisas que acontece muito em RFID é o pessoal confundir o tipo de tag que se usa, né? Vai aparecer a descrição no seu vídeo, mas existem 3 tipos de frequência trabalhadas com tag: baixa frequência, alta frequência e ultra alta frequência, que seria o UHF, né? Nós trabalhamos nessa última, que é o UHF, que é a frequência mais razoável para se trabalhar. Mas muitos tags que você encontra na internet por um preço muito baixo, eles trabalham numa frequência mais baixa, onde você tem menos range, né, menos distância para poder ler, você consegue construir portais menos eficientes, e isso acaba sendo muito ruim para a sua operação, tá? Então eu aconselho trabalhar em UHF, que é a frequência dessa tag aqui, por exemplo, que é uma frequência onde você pode construir portais, túneis, numa proporção maior, numa leitura melhor, numa qualidade muito melhor, né, e um tamanho mais apropriado para a tua movimentação. O que você precisa para ler essas tags? Ao contrário do código de barras que só precisava da pistola, né, do leitor que todo mundo conhece, para a leitura da tag, nós montamos um portal. Esse portal ele precisa de antenas, que é esse tipo de aplicativo aqui, vai aparecer melhor a descrição no seu vídeo, né? E é uma antena que ela serve para ser fixada, para se criar um portal, para se criar um túnel, para se criar algum tipo de aplicação que faça com que as tags sejam lidas. Vai aparecer um breve para ficar mais fácil. Como é que funciona na prática? Você constrói um portal e o carrinho, hamper, arara, seja o que for, passando por entre esse túnel, esse portal, as antenas entram em contato com as tags, elas se ativam e falam a posição. Olha, eu sou um lençol, já lavei 50 lavagens e tô legal. A outra fala, eu sou uma fronha, eu sou isso, e as antenas vão captar essas informações e um cara vai fazer essa troca de informações. Esse aqui é um coletor, tá? Esse é um leitor bastante simples que nós utilizamos no dia a dia, né? Esse coletor ele serve, no caso aqui, para 4 antenas, né? Você já consegue construir um portal com 3, mas ele tem uma a mais, né? Caso a caso, tá, gente? Para RFID, a gente sempre fala sobre projeto. Não dá para ser algo que você coloca numa instituição e que na outra vai funcionar perfeitamente. Pode até acontecer. Mas quando se fala de RFID, é um projeto, né? Você faz um projeto específico para aquele hospital, para aquele hotel, para aquela lavanderia. Um projeto específico. Quando se fala de RFID, não é um projeto tão simples, né? Exige um pouco mais de levantamento, de testes, de estruturação, de entender melhor qual que é o seu tecido, qual que é a sua marca, que produto químico que você usa, como é que funciona a sua operação. Então é feito um projeto, né, com começo, meio e fim. Não é como o código de barras que num dia você compra tudo, implanta tudo e no segundo dia você consegue já funcionar, começar seu projeto bem feito. O RFID exige um pouco mais de estudo, né? E existe uma coisa entre o código de barras e o RFID que precisa ficar bem claro e que eu vou comentar um pouquinho mais logo à frente, que é o custo de um projeto e do outro, né? Geralmente as pessoas procuram sempre uma coisa e perguntam, quanto custa? Né? Quando se fala de um projeto, você precisa ter uma série de informações para poder dar um custo. Código de barras não, você já tem quanto custa o leitor, impressora, tal, fixa as etiquetas e o projeto começa rapidamente. Já no RFID, quanto custa é muito complexo, porque você tem que formatar um retorno de investimento, um ROI, né? Um Return of Investment. Precisa de você levantar esses dados, saber se a aplicação vai ser suficiente, se ela vai te dar um retorno de investimento, porque em alguns casos ela dá um retorno muito bom, em outros casos ela talvez não dê um retorno tão bom assim, né? Depende do custo das suas peças, do custo da sua operação, de tudo que você tem envolvido ali, depende demais disso. Então precisa ser feito um levantamento bem grande disso, né? Vamos levantar agora as diferenças, como eu disse, entre código de base e RFID, para você entender melhor qual se enquadra melhor na sua operação. Código de barras é feita a leitura uma a uma. Você compra a etiqueta, fixa na peça ou imprime ela, fixa na peça e faz a leitura uma a uma. Com isso você já tem relatório de roupas evadidas, peças sem movimento, tudo, né? Todo tipo de controle de peça de enxoval, controle de evasão e etc. No RFID, as peças passam de uma vez só, sem contato humano. Pode estar dentro do hamper, pode estar dentro do saco, passa de uma vez só.
Então, enquanto você teria lá, sei lá, para 10 mil peças, 4 mil segundos para transformar em mais ou menos de demora, em RFID você passaria isso muito mais rápido, né? Cada carrinho ali em torno de 4 a 6 segundos mais ou menos, você teria uma leitura incrivelmente mais rápida e a prova de erro humano praticamente, né? Qual a diferença entre um e outro? Muito simples, custo, né? O valor de investimento. Enquanto uma etiqueta de código de barras pode girar de 20 centavos a 70 centavos de reais, né, variando do fornecedor, do tamanho da sua etiqueta, do tamanho da sua aplicação, uma etiqueta de RFID pode variar de 65 centavos de dólar a $1. Né? Isso externo, porque é um produto importado. Aí existe conversão, existe uma série de coisas que deve ser levada em consideração. Os hardwares e os equipamentos, eles todos são nacionais. Tá? Existe equipamento importado, mas você consegue adquirir todos esses equipamentos, tanto para o código de barras quanto para o RFID. Você consegue ter acesso a esses equipamentos no Brasil mesmo. Então, comprando em real, nota fiscal em real, isso é muito tranquilo. Hoje em dia é muito tranquilo. Nós barateamos desde 2005 para cá 1.200 vezes, 1.200% o custo dos equipamentos de RFID. Então, esse fica tranquilo que não é o gargalo. Realmente, onde você tem que prestar atenção é na etiqueta de código de barras e no RFID. Né? Então, para a sua operação, você tem que pensar em um e no outro e fazer algumas contas primárias. Né? Vamos fazer uma conta simples para 10 mil peças. Né? Enquanto você tem 10 mil peças com 20 centavos, que vai ser um número bem menor, é só dividir isso por 5, você falando de RFID, você tem $10 mil de investimento, basicamente, de primeira. Então, passando para reais, é só fazer uma conta básica. Né? Então, pensa bem nisso, né? Qual dos dois investimentos você vai ter. O que eu aconselho? Entre em contato com a gente, bate um papo com a gente sobre o que é melhor para o seu negócio. Né? Vai aparecer nossos contatos em breve no vídeo, mas existe uma planilha que é possível ser montada de retorno de investimento. Então você vai ter um retorno de investimento em cima do código de barras, em cima do RFID. Isso vai te dar uma flexibilidade melhor para entender. Mas seja conosco, seja com qualquer empresa, tenha em consideração o seguinte: qual das duas operações é melhor para o seu processo? Né? E uma das coisas que no dia a dia a gente tem visto com muita frequência é um limbo. David, que diabos é limbo? Entre uma coisa e outra. A pessoa presta atenção no código de barras e acha meio antigo e gosta muito do RFID, nossa, super futurista. E aí fica um limbo. Ele nem compra uma implantação com código de barras, nem compra uma implantação com RFID. Não fecha nenhum dos dois projetos. E fica muito tempo entre uma coisa e outra. Isso é importante ser tirado rápido do caminho e ser colocado. Porque se você fez uma implantação em código de barras, depois para migrar ela para RFID é super simples. Né? Você já conhece os processos, você já colocou na sua lavanderia, seja no hospital, lavanderia, e agora é só fazer uma migração. Né? O sistema é igual, os relatórios vão ser iguais, o resultado é muito parecido. A eficiência de um e outro que é brutal, é muito diferente um do outro. Mas você já deu um passo. Então, pensa nisso, reflete sobre isso e vamos conversar mais a respeito desse conteúdo todo, tá? Bom, pessoal, foi isso. Nós vamos falar muitas outras vezes. A ideia é fazer vários vídeos, cada um com um tópico, um assunto diferente. Então, clica aqui embaixo, curte, compartilha, divide esse conhecimento, bate um papo, comenta, coloca suas ideias. Vamos melhorar cada vez mais esse formato. Foi o primeiro de muitos. Obrigado, pessoal, e até a próxima.